Olá, eu sou Mônica Sodré, cientista política, diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, e também entrevistadora do canal Brasil. E eu estou aqui para te convidar a assistir a conversa incrível que eu tive com dois professores sobre a Lei de Segurança Nacional e os impactos para a democracia. São eles o professor Oscar Vilhena, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas e membro da Comissão Arnes, e também o professor José Eduardo Faria, professor de Direito da Universidade de São Paulo. A conversa está imperdível e o que você encontra hoje, a seguir, são os melhores momentos desse bate-papo. Bem-vindo e bem-vindo. Não bastasse o fato de nós estarmos na metade de um mandato do presidente Bolsonaro e ele se encontra numa situação politicamente muito delicada, seja em função dele próprio ter criado uma crise militar, mais a crise de saúde pública, mais a crise econômica. Nós temos aí uma outra questão, que o Oscar também tocou, que é o fato de que nós temos um Congresso que terá, não é, de apreciar caso seja apresentado o projeto, mas esse Congresso tem uma característica. Esse Congresso, a meu ver, é um Congresso que tem uma maioria acidental, quer dizer, quem acompanha a evolução, vamos dizer, das legislaturas, sabe que, por vezes, você tem determinadas legislaturas que não se repetem, quer dizer, elas foram eleitas por condicionamentos eventuais e que depois acabam se refletindo nos resultados. É mais ou menos o caso da eleição do presidente Bolsonaro depois da facada. Quer dizer, isso leva à eleição de uma série de políticos de menor perfil, despreparados, e você imagina, então, o risco que nós correríamos de ter a possibilidade de discutir um projeto de lei tão importante como é o da Lei de Segurança Nacional, na mão de um parlamento eleito por uma maioria acidental e com, vamos dizer, uma pressão contínua do presidente, o tempo todo jogando a população contra o Congresso, o tempo todo jogando a população contra o Judiciário, o tempo todo afrontando as instituições e, ao mesmo tempo, estimulando, digamos, militares a fazerem declarações, e essas declarações, muitas vezes, são declarações absolutamente insensatas. Eu menciono duas declarações insensatas dos últimos dias. Uma delas foi do general Mourão, no sentido de afirmar que o judiciário tem de sentar na sua cadeira e não sair da sua cadeira. Quer dizer, não tem a menor noção de que o judiciário não age por conta própria, o judiciário age quando provocado. E a outra é o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, que também foi numa linha dizendo que há uma tentativa do judiciário de invadir a jurisdição do executivo e invadir a jurisdição do legislativo. Quer dizer, nesse clima nós não teríamos as condições de um trabalho político, de um diálogo político, de uma construção de uma vontade política para uma nova Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, eu acho, portanto, que nós correríamos um risco de abrir um processo sem ter a menor possibilidade de controlar. Nós estamos vivendo um processo semelhante àquele que o Oscar mencionou, no caso do Weiner, quer dizer, a possibilidade de você ter um grupo que chega pelas regras da democracia ao poder e utiliza as regras do jogo para acabar o jogo, para utilizar o jogo, para eliminar as garantias fundamentais, as liberdades públicas e coisas do gênero. O que eu chamo a atenção nesse artigo e outros trabalhos é que está se desenvolvendo, e não é de hoje, um conceito de democracia iliberal. Mas a democracia liberal é uma democracia que, de certo modo, está atrelada ao Estado democrático de direito, com garantias fundamentais, liberdades públicas, divisão dos poderes, etc., etc. A democracia iliberal é uma utilização, digamos assim, das regras do jogo político para você, de alguma forma, ir corroendo progressivamente essas regras. Vejam que você teve interferência no CARF, veja que você teve interferência na Polícia Federal, veja que você tem, não é, uma interferência no Ministério Público Federal. Quer dizer, há um processo claro, muito, digamos dizer, visível, de aparelhamento das instituições de controle para desarmá-las, para neutralizá-las. Há um sociólogo do direito, Joaquim Falcão, que ainda ontem, participando de um debate, nós trocamos algumas ideias a respeito disso. Tá? Na democracia iliberal, você também começa a perceber o risco que o presidente vai abrindo, quer dizer, vai colocando para a democracia, que é a indicação de ministros terrivelmente evangélicos, e isso vai dar nessa figura que nós tivemos agora, indicada já há algum tempo e que tem dado votos absolutamente estapafúrdios. Não é? E nós temos aí também o que está acontecendo com a sustentação oral, que foi evidenciado, melhor dizendo,
pela sustentação oral do advogado-geral da União, que esqueceu de vez o direito para fazer a sustentação e transformou aquilo numa pregação religiosa bastante perigosa. Não é? Isso tudo nos leva a algo que o Oscar mencionou. Ele citou alguns autores democráticos, e eu vou citar um autor naquela geração, talvez um pouquinho anterior ao Popper, que é o Carl Schmitt, que é um autor autoritário, que é um autor que trabalhava não com a ideia de um diálogo, como o Popper tentava trabalhar, mas a partir de uma outra ideia, a relação amigo versus inimigo. Quem não é meu amigo é inimigo, e se eu não destruí-lo, ele me destrói. Não é? Então, você tem aí, por trás dessa relação amigo-inimigo do Carl Schmitt, toda uma tentativa de um direito constitucional que vai ser uma espécie de guardiã de uma carta, mas será um guardião dentro de uma perspectiva autoritária, ou seja, eu tenho de fortalecer o regime, eu tenho de fortalecer os governantes, porque eles podem cair. Se nós não fizermos esse fortalecimento, nós teremos uma convulsão. O problema desse fortalecimento é que é um fortalecimento não democrático. Ele abre os mais perigosos precedentes possíveis. Nós tivemos aqui um agravamento da situação do ponto de vista social, um agravamento do ponto de vista econômico, e, portanto, isso vai ter um reflexo ainda maior no que se refere ao declínio da confiança da população na democracia. Aí eu chamo a sua atenção para dois pontos que são fundamentais. O primeiro ponto é o fato de que o governo insiste, fala, toca no risco permanentemente de invasão de supermercados, de conflitos sociais, quase como se ele desejasse isso, quase como se esse fosse o pretexto que ele teria para intervir com as Forças Armadas. Isso é quase uma obsessão por parte do presidente, quer dizer, o subtexto do discurso dele vai nessa linha. Só que nós temos de perceber que o governo dele foi se enredando num conjunto de contradições e, num determinado momento, o que ele imaginava ser algo que seria um pretexto para ele intervir vai se voltar contra ele. É o fato de que ele sempre trabalhou na linha do Posto Ipiranga como sendo algo, vamos dizer, que seriam reformas extremamente liberais, não na linha de um liberalismo político, mas de um ultraliberalismo econômico, que nós chamamos de libertarismo econômico, que considera, não é, que demoniza toda e qualquer intervenção do Estado na economia e que, de certo modo, caminha no limite, caminhando para um darwinismo social. Quer dizer, vence o mercado, vence os mais fortes, não tem nada de planejamento, não tem nada de medida de contenção da desigualdade. O que você verifica é que todas as vezes em que nós tivemos, desde o início da pandemia, uma discussão no sentido de trabalhar com a medida emergencial, a área econômica do próprio governo sabotou o governo. Se você examinar essa medida emergencial agora, já devia ter, neste ano, entrado em vigor há mais tempo. No entanto, o tempo todo, a equipe econômica invoca um pretexto, quer em troca alguma coisa aqui, quer eliminar outros direitos ali, e com isso você tem uma situação curiosa. O governo cria, num determinado momento, um discurso de que vem uma crise social e que ele vai ter de intervir, mas, ao mesmo tempo, o próprio governo vai mostrando que ele não tem uma ideia do que fazer caso essa crise ocorra. Não é? Quer dizer, uma coisa é você usar essa crise, não sei se estou sendo claro, como pretexto para você intervir, mas a outra coisa é o Estado pode intervir, o governo Bolsonaro pode intervir numa crise sobre a qual ele deflagrou, mas também ele perdeu o controle dela. E, ao meu ver, isso pode gerar uma situação ainda mais dramática do que nós estamos imaginando. Quer dizer, você já tem um conflito absolutamente aberto. Nós precisamos de políticas keynesianas, de políticas anticíclicas, e a equipe econômica é conduzida, basicamente, por um homem que não aceita qualquer ideia keynesiana, qualquer ideia de um Estado intervencionista na economia ou regulador. E, em seguida, você tem também os militares que fariam essa, vamos dizer, intervenção, garantindo a segurança da sociedade, caso vá acontecer esse cenário pior, que são militares que não são capazes de distinguir o que foi o Plano Marshall, que foi um plano de recuperação econômica da Europa e da Ásia depois da Segunda Guerra Mundial, do New Deal, que foi um plano de recuperação do mercado de valores nos Estados Unidos, da economia americana em 1929 e 1930. Quer dizer, quando você tem, não é, um presidente da República e militares que confundem dois acontecimentos históricos e, ao mesmo tempo, não sabem bem a diferença entre Keynes e Schumpeter, ou Keynes e os economistas mais exacerbados liberais, quer dizer, você tem aí uma situação que é uma situação que me tira o sono. E aí eu trago de volta a questão da Lei da Segurança Nacional. Quer dizer, o grande problema é que se deflagrar esse processo de mexer nela, nesse contexto, nós vamos sobrecarregar ainda mais, aí pode surgir o risco de um curto-circuito. Não é um momento para se discutir essa questão agora. Esta velha lei está sendo empregada. E ela está sendo empregada por quem?
prioritariamente, ela está sendo empregada pelo governo, pelo presidente da República, porque tem um dispositivo lá que cria crimes de segurança nacional quando, na realidade, são atos de opinião, ou seja, pessoas que criticam duramente o presidente da República. Tá? E isso é que esses números que você indicou são números dessa categoria de crimes de responsabilidade, que são absolutamente incompatíveis com a Constituição, porque, evidentemente, a Constituição cria um sistema de proteção à liberdade de expressão muito robusto, no qual não cabe, né, a recepção desses dispositivos da Lei de Segurança Nacional. No entanto, também há outros grupos de extrema-direita no Brasil que têm feito uma outra coisa, que não é atacar e falar que o ministro Supremo é vagabundo, que o ministro Supremo é isso ou aquilo, mas é que cria um incentivo à violência contra os ministros supremos. Então, o Supremo também se utilizou da Lei de Segurança Nacional para se proteger desses ataques voltados à desestabilização institucional. Bom, na hora que ele fez isso, ele criou uma armadilha, porque, afinal, a Lei de Segurança Nacional pode servir para proteger o Supremo e não o presidente. Na realidade, são situações muito distintas, porque uma coisa é crítica, é opinião, a outra coisa é você estimular a violência contra uma instituição. Eu entendo que nós deveríamos aguardar uma decisão do Supremo sobre o que foi recepcionado e o que não foi recepcionado. Por quê? Porque fazer uma nova lei de defesa do Estado Democrático, no momento em que nós temos um Congresso onde há uma presença muito forte de setores hostis à democracia e, sobretudo, quando o presidente pode exercer o poder de veto a uma lei, por melhor que ela venha a ser elaborada pelo Congresso, o presidente pode vetá-la. Inclusive, ele pode vetar todos os dispositivos da lei, menos aquele que revoga a antiga Lei de Segurança Nacional. E, com isso, nós ficaremos absolutamente desdentados, despreparados para proteger penalmente a democracia brasileira. Então, sua resposta, não me parece que seja um momento adequado para fazer esse teste. O melhor seria aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. É evidente que a democracia ela depende, para ser estável, de uma adesão, de um compromisso dos principais atores sociais em relação à democracia. Não adianta nós criarmos Constituição, criarmos lei penal proibindo a subversão da democracia. O que precisa é que os atores políticos sejam compromissados com as regras do jogo. Onde há compromisso dos principais atores com a regra do jogo, né, esse jogo perdura. Né, porque não há, num sistema político, um ator externo a ele próprio que possa impor a todos que se comportem adequadamente. Nós, constitucionalistas, um pouco egocêntricos, achamos que a Suprema Corte pode fazer isso, mas não. As Supremas Cortes também são jogadores do sistema político. Tá? Então, um sistema político é sólido, um sistema político é estável, quando os atores políticos e institucionais que irão se defrontar na arena política, que irão competir pelo voto e que irão se suceder no poder, todos eles tiverem compromisso com as regras do jogo. Esta é a condição de estabilidade da democracia. Tá? A pergunta fundamental, e o povo? É evidente que você tem que ter uma parcela substantiva da população que também tenha compromisso com a democracia. O populista é aquele que vislumbra uma oportunidade de construir o seu sucesso político pela agressão das instituições. Onde há instituições fortes, não há populismo. Onde as instituições se entram em crise, abre-se um espaço para o populista. Então, ele é fruto de uma fragilização da confiança, como você falou, uma fragilização das instituições, e o exercício do seu poder dependerá também de uma contínua agressão às instituições. Então, eu acho que esse é um pouco o panorama que nós assistimos hoje. A grande dificuldade agora é sobreviver a isso, nesses próximos 2 anos, e reconstruir o tecido social, reconstruir a confiança nas instituições, que tem que se demonstrar melhores, que tem que cumprir as suas promessas, senão nós continuaremos num ciclo autoritário. Eu queria dizer 2 coisas aos colegas que estão aí
e que hoje ocupam posições políticas nos parlamentos de diversas instâncias, né? Em primeiro lugar, de que o Brasil, apesar do grau de hostilidade com que aqueles que ocupam o poder central têm agido em relação à democracia, esse propósito de erodir a democracia brasileira, chega a ser até surpreendente a resiliência das nossas instituições, tá? É importante nós notarmos que o presidente Bolsonaro ele tem sido o mais mal sucedido dos nossos presidentes face ao Congresso Nacional, apesar de ter eleito um Congresso Nacional, como o Zé Eduardo falou, extremamente vamos dizer, alinhado com algumas das suas posições políticas, mas ainda assim ele tem uma enorme taxa de sucesso no Congresso Nacional. Daí ele abusar dos decretos, daí ele abusar das nomeações, daí ele abusar de outras ferramentas infralegais para buscar impedir o próprio funcionamento da democracia e o cumprimento das promessas democráticas. Então, eu queria dizer que, por mais que nós estejamos nessa situação constrangedora, o parlamento tem cumprido, sim, parte importante da sua função, assim como o Zé Eduardo acabou de falar sobre o Supremo. O Supremo tem várias críticas, nós somos críticos, o Zé Eduardo e eu quantas vezes fizemos críticas ao Supremo, a sua fragmentação, a monocracia, etc. Agora, o fato é que o Supremo assumiu um papel de enorme relevância nesse momento, como blindagem da própria democracia brasileira. Então, o que eu teria a dizer é que os políticos hoje, independentemente das suas posições ideológicas, eles têm uma tarefa fundamental, que é continuar preservando as regras do jogo. É impedir que aqueles que abusam das regras do jogo para erodir a democracia tenham espaço. Esta é a tarefa número 1. A tarefa número 2, também concordando com o Zé Eduardo, passado essa trajetória, nós precisamos construir um país que integre as pessoas, porque só a partir do cumprimento das promessas fundamentais da democracia é que nós teremos uma certa estabilidade. Então, mas essa é uma tarefa que eu diria que virá a partir de 2022. O importante agora é que nós sejamos capazes de dialogar, de transpor as nossas diferenças. Eu costumo brincar o seguinte: eu hoje só não dialogo com aquele que quer me matar. Com os outros eu dialogo com todos, e com o peito aberto. E temos que conversar. Eu faço parte da Comissão Arnes, que é maravilhosa, onde é composta de membros de partidos políticos distintos, e nós temos absoluta confluência, porque a nossa confluência é sobre a democracia e sobre a preservação dos direitos humanos. Eu acho que é esse o esforço que todos que estão no parlamento hoje devem fazer. E a Lei de Segurança Nacional, evidentemente, pode ser, como o José Eduardo falou, um motivo de desídia, um motivo pelo qual você desestabilize. Apesar, por exemplo, a relatora é ótima, de excelente jurista, capaz, aberta ao diálogo, mas independentemente da qualidade do substitutivo que ela faça, não necessariamente ela vai contar com atores dentro do Congresso e no Executivo que terão as mesmas qualidades. Então, força e defenda a nossa democracia.